Eliminando emoções negativas. Continuando com o tema de responsabilidade contra irresponsabilidade, faz muitos anos, em 1972, comecei a estudar a área da metafísica que tratava com a psicologia, da evolução do potencial humano, e uma das coisas que saltou nessas páginas, e nunca me recuperarei disso, foi a discussão de laços de união entre as irresponsabilidades e as emoções negativas. E o fato de que as emoções negativas são as que bloqueiam as emoções ou desvanecem as emoções da sua vida e da minha vida. Todo o propósito da vida, por assim dizer, é alcançar níveis mais altos de paz mental, felicidade, alegria, etc. Devemos sentar e pensar e dizer o que nos detém, o que nos bloqueia, o que nos interpõe para que realmente desfrutemos da vida. Invariavelmente serão as emoções negativas de qualquer tipo. Não estou falando das emoções negativas que experimentamos quando morre um ser querido ou algo semelhante. Estou falando das emoções negativas que experimentamos de forma cotidiana e que nos roubam a paz mental e que nos roubam a saúde, a energia, que afetam nossas relações amorosas, que se interpõem em nossa independência financeira e nos roubam um sentimento de conquista, etc. Nessa sessão falaremos da eliminação das emoções negativas e quero que voltemos à discussão sobre a responsabilidade. É uma das coisas mais importantes que eu encontrei em toda a minha vida. Simplesmente é isso. Se tomamos um gráfico ou um quadro, me acompanhe um segundo e eu exponho. E vamos do mais alto para o mais baixo. Aqui temos uma pessoa totalmente responsável. É a pessoa que tem total segurança em si mesma, é totalmente responsável e não põe pretextos. E aqui abaixo, no outro extremo, tem uma pessoa totalmente irresponsável. Aqui põe pretexto a tudo. Essa é a ponta positiva da escala e essa é a ponta negativa. Todos nós, você e eu, estamos em algum ponto da escala e vamos para cima ou para baixo em todas as decisões que tomamos. Temos encontrado, e isso é o que me impactou, como eu disse antes, que existe uma relação de 1 a 1 entre o que se sente estar em controle de sua vida e quão positivo e feliz que se está. Bom, existe uma relação de 1 a 1 na quantidade de responsabilidade que se aceita e a quantidade de controle que se experimenta na vida. E há uma relação de 1 a 1 na quantidade de responsabilidade e controle que se aceita e a quantidade de liberdade que cada um sente que tem. A liberdade é o requisito indispensável para a felicidade. O sucesso real, a verdadeira felicidade na vida, significa ser livre para viver a vida à sua maneira, como você o decida, sem que ninguém tenha que dizer o que fazer. Viver sua vida como uma ave, livre como um pássaro, para fazer o que queira. Existe uma relação direta entre responsabilidade, controle e liberdade. Existe uma relação direta entre essas três emoções positivas. As emoções positivas são as grandes emoções. As emoções positivas são aquelas de felicidade, amor e gozo e vitalidade, energia, entusiasmo, exuberância, etc. Sem dúvida, no outro ponto temos a atitude de responsabilidade. E o que nos leva a isso? Isso é o que me impactou tanto quando eu soube pela primeira vez. Nos leva à falta de controle. Falta de controle. A tal grau que a irresponsabilidade nos faz perder o controle e nosso eu interno se desintegra e se fragmenta, e também leva a uma falta de liberdade, porque já não podemos ver a nós mesmos como agentes livres, escolhendo a direção de nossas vidas. Nos vemos como marionetes, como vítimas, por assim dizer, de forças externas, e uma falta de controle e liberdade que nos leva a emoções negativas. Quando comecei a tratar de entender isso, pensei: bom, e o que me dizem de meus pais? Que me dizem da minha infância? Que me dizem condição? Eu não tinha um trabalho muito bom. E meus amigos, eu tinha amigos miseráveis, que têm com a minha saúde, que têm com o clima e a economia. Quando comecei a me dar conta disso, soube que tudo isso pode se colocar de lado. E sua meta mais clara, sua conquista mais alta são as emoções positivas de felicidade, gozo, liberdade e entusiasmo. Depois, deve deixar de colocar pretextos. Agora, Karl Menninger, o grande psicanalista, disse algo muito interessante faz anos. Disse:
Todos os males físicos são diferentes, causados por diferentes bactérias, diferentes vírus, etc. E disse, mas a doença mental é a mesma doença, simplesmente se difunde num espectro do menor para o maior. E Thomas Sayce, o psiquiatra, em seu livro O Mito da Doença Mental, disse, não existe tal coisa como a doença mental, somente são graus diversos de irresponsabilidade. Assim que, quando dizemos que uma pessoa irresponsável não é só negativa, queremos dizer que também está doente mentalmente. Uma pessoa totalmente irresponsável está mentalmente saudável. Como nos afeta isso? Bem, eu sei que quer avançar o mais que pode, ou não se esforça em tomar um curso como esse. Existe uma relação direta entre a quantidade de responsabilidade que se aceita para os resultados de sua organização e a quantidade de poder, influência, posição e status que se terá no trabalho, agora e no futuro. Até acima do gráfico de responsabilidade se terá pessoas que aceitem uma responsabilidade total e o poder e a oportunidade vão para eles. E na outra ponta não temos poder, nem falta dele, até que se chegue ao exemplo extremo de uma pessoa que é totalmente irresponsável, completamente fora de controle, ao ponto que se tem que colocar uma camisa de força e trancar num quarto acolchoado para a sua segurança e a segurança dos outros. Totalmente sem força, sem controle, sem liberdade. E cada vez que tomamos a decisão de ser responsáveis por nós mesmos, subimos nesse gráfico. Cada vez que tomamos a decisão de colocar pretextos, baixamos no gráfico e ficamos um pouco mais longe. E falemos sobre a relação entre as emoções negativas e a irresponsabilidade para que você tenha bem claro. Um exemplo perfeito é esse. Imaginem que essa é uma árvore. Bem, essa é a árvore, estas são os ramos. Se chama a árvore das emoções negativas. Está certo? Na árvore das emoções negativas crescem as emoções predominantemente negativas, o temor, a dúvida. Muitas pessoas consideram que a dúvida de si mesmo é a emoção negativa mais destrutiva de todas. É a que nos freia mais do que imaginamos. E também o ódio é uma emoção negativa. Aqui está a inveja, o ressentimento e também, é claro, a irmã do ressentimento, a culpa. Todas essas são grandes emoções negativas. Estão na cabeça por anos. Existem cerca de 54 emoções negativas. Mas essas são as principais. Se pega essas emoções negativas e as junta todas, e pode incluir sua favorita. É claro, todo mundo tem sua própria emoção negativa favorita. Os ciúmes poderiam ser a sua. A autocompaixão é muito forte dentro dessa lista. Se as mistura, finalmente descobrirá que todas as emoções negativas levam para a raiva. Quando se expressa internamente é quando adoece, ou externamente quando faz com que os outros adoeçam. E essa árvore das emoções negativas, bom, só vemos a estrutura. A árvore negativa tem um sistema de raízes. E desse sistema de raízes é de onde vêm os nutrientes que mantêm crescendo as emoções negativas e fazem com que o fruto das emoções negativas continue crescendo. Se olhamos o sistema de raízes, dizemos quais são os nutrientes que mantêm vivas as emoções negativas, qual é o fertilizante que deve cortar ou conservar, e encontramos que existem duas coisas essenciais que mantêm vivas essas emoções. A primeira é a justificativa. A justificativa é dizer a si mesmo ou a alguém mais que lhe escute por que está justificado ao ter essa emoção. E a outra é o que chamamos de identificação. A identificação significa tomar as coisas pessoalmente. Por isso sugerem que a pessoa que atua como seu próprio advogado tem um idiota por cliente. E a pessoa que atua como seu próprio médico também tem um idiota por paciente. Nos identificamos de forma tão pessoal com a nossa própria situação e você também, a tomamos de forma tão pessoal que nos envolvemos e nos implicamos emocionalmente assim que temos visto que não é possível que você seja negativo sobre algo por muito tempo, a menos que possa justificar e ter uma razão para isso e explicar a outras pessoas, ou a não ser que possa identificar-se e tomar de forma pessoal. Por exemplo, se alguém chega do estacionamento e diz que acaba de bater contra outro carro aí, você não se preocupa.
porque não se identifica com ele. E se dizem que bateram no estacionamento com um carro que é o seu carro e a pessoa fugiu, agora sim pode estar muito incomodado. Sem dúvida, não esqueça isso, que sempre escolhemos as respostas. Voltarei a isso num segundo. Como se desfaz da justificativa? Como acabamos com o sistema de raízes da árvore de emoções negativas? A forma pela qual nos desfazemos das emoções negativas é não julgando. Só evite julgar, fuja do julgar. Em vez de emitir um juízo de que alguém é responsável por algo, ou que alguém tem feito algo, permaneça simplesmente aberto e neutro. A chave é permanecer neutro. Evite que as emoções negativas continuem crescendo. Foi estudado que as emoções negativas, e eu as estudei por anos, começam como uma fagulha. E logo se alimentam de falar delas, ao justificá-las, ao nos envolvermos com a situação. Crescem e crescem até que consomem nossa mente por completo. Agora, com respeito à identificação, que é tomar as coisas de forma pessoal, o que fazemos é o que chamamos de desidentificação. Somos objetivos ou, de novo, permanecemos neutros. Tratamos de mantê-lo longe de nós. Existe um problema, mas eu não sou o problema. Existe uma dificuldade, mas eu não sou a dificuldade. E o mantemos distante. Uma vez que começamos a deixar de justificar e deixar de nos identificar, não tomamos as coisas pessoalmente e não nos envolvemos emocionalmente. Já te aconteceu que chega alguém com um problema e você se envolve emocionalmente tanto com esse problema que chega a sentir-se incomodado e essa pessoa vai sem seu problema e você continua aí e segue incomodado? É porque tomou isso de forma muito pessoal. Sem dúvida, a chave para se desfazer das emoções negativas, e isso é a parte mais importante disto, é o tronco. Cortar o tronco da árvore das emoções negativas. O tronco da árvore das emoções negativas é a culpa. A culpa é o 99% das emoções negativas. E é muito importante entender de onde vêm as emoções negativas. As emoções negativas vêm de seu interior. As emoções negativas não estão contidas em situações externas. As emoções negativas não são dadas por outras pessoas nem em outras situações. As emoções negativas são causadas por suas respostas para outras situações. Por exemplo, duas pessoas enfrentaram a mesma situação. Um engarrafamento, um garçom grosseiro, qualquer coisa, não importa. E uma pessoa se chateia, fica brava, se irrita, e a outra pessoa não acontece nada. Outro exemplo. A mesma pessoa em 2 dias diferentes. Um dia briga, fura o pneu, pega um engarrafamento, chega tarde ao trabalho, se chateia, se irrita. Ao dia seguinte, sai com tempo de sobra, toma um café tranquilamente com sua família, tem muito tempo para chegar ao trabalho e o engarrafamento não atrapalha em nada. Ambos casos são um exemplo de que as emoções negativas não provocam uma situação. É que você sempre é livre de escolher a qualidade de sua vida emocional. Você escolhe estar chateado. Entenda isso, ninguém o faz sentir nada. Ninguém te faz sentir chateado. Ninguém te faz sentir tenso. Ninguém te faz sentir incomodado. Sempre você decide como vai se sentir. E se não tem cuidado, cairá dentro de um padrão de hábitos negativos de culpar a outra pessoa. A culpa é o centro de todas as emoções negativas. Quando deixa de culpar, derruba a árvore das emoções negativas. A extermina, a mata e as emoções negativas morrem de forma simultânea. É quase exatamente como se essa árvore de emoções negativas fosse uma árvore de Natal que se conectasse e as emoções negativas fossem luzes de Natal e você tomará a tomada e a desconectará. O que aconteceria? Pois o que aconteceria é que todas as emoções negativas, as luzes se apagariam de forma simultânea, assim. Como se faz isso? Se faz utilizando a lei da substituição. A lei da substituição diz que a mente consciente só pode ter um pensamento por vez. É o pensamento que tem a mente consciente é que determina como reage às emoções e a mente subconsciente. Como só pode ter um pensamento por vez, o que faz é isso. Acaba com o pensamento que causa a emoção negativa, o pensamento da culpa, e o troca com essa afirmação.
Sou responsável. Sou responsável. Sou responsável. Isso com a frase me amo a mim mesmo. Sou responsável é a afirmação positiva mais poderosa que pode usar. No momento que diz sou responsável, adquire um controle total de suas emoções. Ao instante que diz sou responsável, você está no assento do motorista. Não pode dizer sou responsável e sentir a emoção negativa de forma simultânea. Essa deixa de fora a outra de sua mente consciente. Agora, poderia começar com uma situação. Cada um de nós já viveu uma situação que nos incomoda muito. Você já sentiu, pode ser uma pessoa que cada vez que pensamos nela, nos irritamos. Cada vez que pensamos nisso, nos perturba ou nos distrai. Faça isso. Quando começa a pensar nessa situação, deve neutralizá-la dizendo sou responsável. Um momento, sou responsável. É uma relação? Quem o levou a essa relação? Alguém colocou uma faca no peito? Ou a provocou por si mesmo? Ou um trabalho? É um investimento? É um problema de saúde de alguma espécie? Em todos os casos, aceite a responsabilidade. E existe uma grande diferença entre aceitar a responsabilidade, deixa eu escrever isso, responsabilidade versus culpa. Responsabilidade. Responsabilidade versus culpa. O que é a culpa? A culpa sempre se remonta ao passado. A culpa olha para o passado. Para o que não pode se fazer, para o que não pode se mudar, a responsabilidade sempre olha para o futuro. Você dirá, aceitar a responsabilidade não é o mesmo que aceitar a culpa? Não. É o mesmo que dizer que você está no comando da qualidade do seu pensamento a partir desse momento. Digamos que você sai do estacionamento e alguém bateu no seu carro. Tem duas opções, se incomodar e se irritar, correr, gritar e berrar, ou pode agir de forma responsável, pode fazer todo o possível para encontrar o culpado, se não, pode tomar em forma madura. A responsabilidade sempre olha para o futuro. A responsabilidade nos leva a fazer esta pergunta quando enfrenta um problema. O que podemos fazer? E não quem o fez. Que podemos fazer agora? Para onde vamos? Que podemos fazer? É a pergunta da pessoa responsável. Não choramos sobre o leite derramado. Só dizemos, bom, muito bem, qual é a solução e seguimos com o jogo. A pessoa irresponsável sempre diz quem fez e se obsessiona por encontrar quem o fez. E se encontra a culpa, a divide entre todos para que todo mundo pegue sua parte de culpa para que, e é claro, não serve de nada para resolver a dificuldade. A chave para derrubar a árvore das emoções negativas é usar um machado e eliminar a culpa. O dia que começar a eliminar a culpa de sua vida é o dia em que começa a viver. Porque esse dia que elimina a culpa e as emoções negativas, imediatamente a maioria dos problemas, a maioria das coisas que se interpõem entre você e a felicidade que deseja, se desvanecerão. Por que eu ponho tanta ênfase nas emoções negativas? Deixa eu colocar em claro isso por um segundo. O que eu descobri, e isso é o que me impactou, porque eu sempre me comprometi em realizar o meu potencial como ser humano, é porque não se pode avançar pela vida senão ao grau que se desfaça das suas emoções negativas. Não pode progredir, não pode ir mais longe do que está neste momento, exceto ao grau que deixa para trás suas emoções negativas. Aceite-as. Agora, é claro, com respeito às emoções negativas que você associou com outras pessoas ou situações, é difícil aceitar a responsabilidade. É difícil dizer eu sou o responsável, inicialmente, porque estava culpando a uma pessoa há muito tempo. E às vezes deverá apertar os dentes e dizer eu sou o responsável, eu sou o responsável. Mas enquanto mais repete eu sou o responsável, eu sou o responsável, eu sou o responsável, você dirá cada vez mais e mais facilmente. E ao final chegará ao ponto em que pense nessa pessoa ou situação e poderá neutralizar os pensamentos utilizando a lei da substituição dizendo eu sou o responsável, sou o responsável. Existe uma linha muito bonita que pode usar ao tratar com pessoas difíceis. Se remonta à autoestima e também tem a ver com a eliminação de emoções negativas.
é dizer algo assim: não importa o que você diga ou faça, sou uma pessoa valiosa e importante. Ou não importa o que aconteça, ainda sou uma pessoa valiosa e importante. Ou não importa como acabe essa situação, eu continuo sendo uma pessoa valiosa e importante. O curso natural da vida é este. Esse é o caminho da vida. Quando éramos crianças, começamos sem emoções negativas. Certamente as emoções negativas devem se ensinar às crianças. Deve-se ensinar às crianças e devem aprender de seus pais. Já viram uma criança negativa? Não existe tal coisa de um bebê negativo, só riem e são felizes, só choram quando tem necessidade. Mas os bebês não são negativos. Ao crescer, observamos as pessoas ao nosso redor e começamos a desenvolver nossas emoções negativas que levamos nas costas numa mochila. Ao nos converter em adolescentes, essa mochila cresce até o ponto em que podemos ir às festas e podemos reunir-nos com nossos amigos. Podemos falar de quão terrível foi nossa infância, quão maldosos são nossos pais, nossos parentes, nossos professores e tudo mais. E quando nos convertemos em adultos, qual é a marca da maturidade em nossa sociedade? A marca do adulto é que tem uma grande mochila de emoções negativas, porque quanto temos sofrido! E qual é o resultado? Que passa a maior parte do tempo, quando está com outras pessoas, baixando a guarda e dizendo quanto já sofreu. Ou seja, o que faz é que usar os intercâmbios e as emoções negativas como base de sua relação. Eu te ensino as minhas emoções negativas e tu me ensina as suas. Se lembram o que fazíamos de criança? E o que fazem agora é se reunir como dois comerciantes em uma loja para mostrar suas emoções negativas e dizem: olha essa horrível infância, olha essa espantosa relação, que mal-humorado é meu chefe, que horrível é isso, etc. E assim segue trocando-os. E o que acontece quando fala e pensa em suas emoções negativas? Lembra da lei de concentração? O que você semeia, crescerá. O que semeia, colherá. Ganhará força e continuará vivo. Com certeza, as emoções negativas, e isso é outra coisa que aprendi nos estudos, as emoções negativas são muito frágeis e muito efêmeras. Se não as mantém vivas através de práticas constantes e de cultivá-las adequadamente, sabe o que acontece? Elas morrem. Sim, as emoções negativas morrem. É como um incêndio, não acontece onde não tem nada. Se uma fagulha cai onde não tem nada que se queime, se extingue. As emoções negativas, se não se fala delas, se não se cultiva todo o tempo, morrem. Já teve a experiência que estava muito preocupado com algo, muito incomodado com algo, e te tirava todo o tempo, e logo chega ao trabalho fazendo algo mais por 3 ou 4 horas? Que não tem tempo de pensar em outra coisa, e depois disso se para e diz: céus! Não me preocupei com isso por muito tempo? Tenho que me preocupar por isso? O que acontece? Nada. É como o fogo está se extinguindo. Deve voltar a ele, pensar nele, falar dele, preocupar-se por ele, mover até o ponto onde que preocupa toda a sua mente. Quantas vezes acontece isso? Bom, o que faz o adulto maduro é que o adulto maduro deixa de lado as suas emoções negativas e continua com o resto de sua vida. Continua com o resto da sua vida. As deixam, ao invés de arrastá-las, as deixam como um punhado de lixo pelo caminho. Se uma pessoa pergunta como vão as coisas, respondem: maravilhosa. Como vai a vida? Magnífica. Como vão suas relações? Não poderia ir melhor. Como vai tua saúde? Como te sentes? Genial. Em outras palavras, não falam de coisas negativas. Quando fala de coisas negativas, as incrementam. Mesclam mais disso em sua vida. Olhem as pessoas que têm problemas. As pessoas que têm problemas todo o tempo nunca resolvem seus problemas. E são pessoas que falam disso todo o tempo. Ao que tem se lhe dará mais, e aos que não têm até isso se retirará. Este é outro ponto crítico em respeito às relações. Isso eu aprendi também em meus estudos. Cada um de nós já passamos por uma certa quantidade de sofrimentos. E as pessoas se enamoram de seu sofrimento. As pessoas amam seu sofrimento. Realmente, pensam que pagaram por ele, pensaram nele, viveram tanto tempo com ele que a maioria das pessoas estão reticentes em abandonar seu sofrimento. Ninguém as convence de deixar ir. Se lhes dizem: por que não esquece? Por que não afasta da sua mente e segue sem ele? Respondem: não posso fazê-lo. Sabe quanto eu já sofri? Quanto investimento emocional eu coloquei nessa relação? Nesse trabalho, nessa carreira, etc. Eu lembro de milhares de pessoas que vieram a mim e têm problemas em suas relações.
Dizem, eu estive nessa relação ou nesse matrimônio por vários anos e já me sinto miserável, me sinto infeliz, não nos agradamos e eu digo, por que não fazem algo a respeito? Mas depois de todos esses anos? Então eu lhes digo, olhem, a vida média de um americano hoje está entre 75 e 80 anos. E aumenta, para que quando chegamos ao final do século, a esperança de vida talvez seja 80, 85, 90 anos. Significa que não importa a idade que tem agora, e pode ter 20, 25, 30 anos, não importa. Tire isso de 80 e terá o número de anos que lhe resta nesta situação atual. Pergunte-se, quer viver essa situação por 20, 30, 40 anos? E logo em seguida, a resposta honesta é não, porque talvez não melhore. As pessoas amam o seu sofrimento, detestam abandoná-lo. E o que fazemos é dar um conselho muito simples. E esse conselho eu acabei de ter com um psicólogo consultor, e me disse que é o conselho mais simples que já ouviu para dar às pessoas quando elas necessitam. Se alguém chega a falar com você sobre os problemas, e você diz, sim, e se mostra simpático e empático, é muito bom escutar as pessoas e deixarem falar. Só que tem algumas pessoas que não fazem nada mais que falar de seus problemas. Cada vez que o vê, elas falam disso, e quase sempre repetem o que disseram antes. O que você fará é dizer, sim, eu escuto o que você me diz, me simpatizo contigo, porém, tu és responsável pela tua própria vida. Tu és o responsável. O que vai fazer? É o responsável da tua vida. O que vai fazer a respeito? E o que acontecerá é isso. Que seus bons amigos lhe dirão, sim, você tem razão, eu sou o responsável e devo fazer uma mudança, devo fazer algo. E sairão e o farão. Realmente irão expor para você todos os seus problemas. E tudo que dirá disso é, bom, que acredita que deve fazer a respeito? E seus bons amigos podem usar esse tempo de conversação para colocar em ordem seus pensamentos, pensar em suas conclusões e já não precisarão de seus conselhos. A maioria não precisa conselhos. Há um ditado que diz, não se preocupe pela predisposição universal de dar conselhos, porque a predisposição por ignorá-los é igualmente universal. As pessoas não necessitam conselhos, talvez uma sugestão. Porém, existe quem não tem a mínima intenção de fazer algo a respeito de seus problemas. O único que querem fazer é usar seus problemas como uma desculpa para conseguir que você fale com eles. Entende isso? É uma tendência neurótica muito comum em nossa sociedade usar os problemas como a base de uma discussão. Aqui está meu problema, falemos eu e tu dele. E a pessoa, por si mesma, não tem o menor interesse em você, não. Tudo o que interessa é que você a escute. A propósito disso, fazemos essa piada. Vamos desenhar como veem essas pessoas. Essas pessoas veem a você como essa pessoa. Esse é seu rosto, esses são seus olhos, e essas são suas orelhas. E esses são os seus olhos, de preferência bem abertos, simpáticos. Essa é sua boca, de preferência fechada. E aqui estão as suas orelhas bem abertas. Essas pessoas nem sequer te consideram uma pessoa. Não lhes importam seus problemas. Tudo que lhes interessa, que se sente, escute, incline a cabeça e lhes dê conselho que não tem a menor intenção de seguir. Quando você encontre uma pessoa assim, a forma muito simples de testar sua amizade é começar falando sobre você. Dirá, fico contente que expôs os seus problemas, porque tenho certos problemas próprios e queria discutir com você. Perceberá que essas pessoas procurarão a porta, verão seu relógio, terão uma conversa e se irão mais rapidamente do que imagina. Muito bem, um ponto final que é crítico. É totalmente importante para o tema. O ponto de terminação, por assim dizer. Quando começamos a falar de abandonar as emoções negativas, quase todo mundo vai dizer sim, estou de acordo. O que você diz é certo. Tem muito sentido, Brian. Vou esquecer as minhas emoções negativas. Vou aceitar a responsabilidade. Vou tomar o comando da minha vida e já não vou culpar absolutamente ninguém, exceto a um. Todo mundo tem alguém a que não esquece. Todo mundo tem uma emoção negativa por a qual estava pagando e que ali estava mantendo por anos. Deixe-me dizer por que é tão importante acabar com ela. Isto é um carro. Imaginem que é um belo automóvel Mercedes. Chegou direto da fábrica, totalmente novo. Um 560 SEL de $55 mil, um belo veículo.
impecável, absolutamente perfeito. Eles te dão sem nenhuma falha, exceto uma. Esta é a frente do automóvel e tem um pequeno problema. E é que por alguma razão mecânica, esta roda está presa. Você sobe ao belo Mercedes, e você também belo, a mente bela, o corpo belo, o potencial belo, a capacidade incrível. Entra no maravilhoso Mercedes e liga. Pisa no acelerador, e o que acontece? Se essa roda da frente está presa, o que acontecerá com o carro? Além do mais que vai gastar muita gasolina, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o carro vai girar. Dará volta em círculos. Girará e dará voltas em círculos até que deixe de pisar o acelerador e se dê por vencido. Enquanto essa roda estiver presa, não irá a lugar nenhum. E o que eu descobri foi isso, que a existência de uma só emoção negativa, que alguém não abandone, por qualquer razão, e a razão é sempre uma razão de ego, a razão sempre tem que ver com o seu próprio ego, fará que você fique no mesmo lugar e dê voltas no mesmo lugar e vá em círculos pelo resto da sua vida. Todos conhecemos pessoas com talentos, que têm oportunidades, boa educação, etc. E sua vida somente gira em círculos. Toda a vida estão girando. Tudo tem a seu favor e dia após dia, elas têm problemas. Por quê? Quase invariavelmente, isso é o que todos os psicanalistas e psicoterapeutas dizem, é porque tem uma emoção negativa presa, e a emoção negativa que tem presa é a culpa. É alguém que ainda estão culpando por algo. Tem alguém a que não vão deixar em paz porque esse desgraçado lhe fez algo. Sabe do que estou falando? Sim, você sabe porque estamos todos no mesmo barco. Todos somos seres humanos, e isso é importante para você e para mim. Porque temos uma tendência a enamorarmos do nosso sofrimento, temos a tendência de nos lamentar e acreditar que essas emoções negativas são parte da nossa humanidade. Temos a tendência a acreditar que outra pessoa é a responsável, outra pessoa nos chateou, nos custou dinheiro, essa pessoa machucou nossa relação. Mas a chave para o desempenho máximo, a chave da felicidade, a chave do sucesso é usar a lei da substituição e derrubar essas emoções negativas, tirar da caixa a primeira vez que sinta que lhe provoca certo estresse e dizer, sou responsável. E repetir, sou responsável, sou responsável, sou responsável. Me quero a mim mesmo e sou responsável. Me quero a mim mesmo e sou responsável. E nada fora de mim vai perturbar a paz da minha mente. Somente eu estou no comando da minha vida emocional. Sou responsável e você é responsável. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe e não esqueça de se inscrever para receber novos vídeos.